Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar a nossa leitura, hoje lendo o Êxodo 23 e 24, o Salmo 37 e Marcos capítulo 9, ok? Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que nos guia, que nos ensina. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício, a obra de Cristo Jesus, nosso Salvador. Dá-nos, ó Deus, fé genuína, verdadeira, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos dá confiança na tua soberania, na tua condução da nossa vida. Dá-nos, ó Deus, alegria profunda e contentamento com aquilo que temos, Pai. Que sejamos sempre gratos, ó Deus, por Ti, a Ti e por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, ó Deus, a vida de cada um daqueles que tem me acompanhado diariamente. Tem misericórdia, Senhor, dos enfermos. Alcança, ó Deus, com a Tua graça, as famílias, ó Deus, que precisam, Pai, de recuperação, de restauração. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir neste mundo com integridade, com ousadia, com intrepidez. Abençoa-nos nessa leitura, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura de Êxodo, capítulo 23. Não espalhe notícia falsa e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Olha aí, já tínhamos leis contra fake news, né? Contra as notícias falsas. Aqui reflete o 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Então veja, mesmo se for um inimigo seu, se você está vendo algo que lhe pertence, leve a ele. Se você puder ajudá-lo, ajude-o. O Novo Testamento vai trazer esse mesmo conceito, dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Fazer o bem aos que nos perseguem. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua casa, com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Aqui o título Deveres dos Juízes, né? Os juízes que tinham realmente essa prerrogativa de julgar as coisas, desde sempre foi assim. No momento em que Deus está estabelecendo o seu povo, os juízes deveriam ser eleitos, colocados como juízes por Moisés, né? Eles não poderiam aceitar suborno, deveriam condenar aquele que cometeu determinado crime e inocentar aquele que é justo, obviamente, né? Não deveriam oprimir ao estrangeiro. Bom, seguindo aqui, versículo 10, o 7º ano e o 7º dia. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Durante 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês.
Veja que leis em relação ao descanso, né? Interessante que não só o descanso físico do ser humano, mas também o descanso dos animais, que trabalhavam muito, né? Não existia os pets, né? Bom, poderia até existir, mas aqui não fala muito dos pets, fala dos animais que realmente trabalhavam para a produção, né, do alimento, etc. Então eles deveriam descansar, e também o descanso da terra. A cada 7 anos, 6 anos deveriam ser de trabalho, e o sétimo ano não deveria cultivar nada, deixar que a terra produzisse o que fosse necessário, né? Isso atenderia aos pobres e também aos animais. Por quê? Se você não vai trabalhar na terra, você não vai nem plantar nem colher, né? Então, quer dizer, Deus está dizendo o seguinte: olha, em 6 anos, o que vocês escolherem vai ser o bastante para produzir recursos para vocês subsistirem no sétimo ano, que vocês não vão trabalhar na terra, né? Deus sempre providenciando para que houvesse um período de descanso, né? 3 vezes no ano, celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Esse é um conceito interessante também, que vai se repetir muitas vezes, de não aparecer diante de Deus de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa das colheitas, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Então essas eram as festas que eles deveriam praticar: a festa dos pães asmos, a festa da ceifa, a festa da colheita. Ele diz ainda: não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as suas primícias dos frutos da sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Quando a gente pensa em sacrifício, né, a gente pensa que é uma coisa assim super, assim, quase que um velório, né? Você vai lá, mata o bicho e fica, né, naquela situação toda constrangedora. Mas não é exatamente isso, né? Se eu entendo bem o que acontecia, relativamente bem, aqueles animais que eram sacrificados, eles deveriam servir de alimento, né? Então, assim, era mais ou menos um churrasco, sabe? Não uma festa como a gente faz, de informalidade, aquela coisa toda, não. Era um ato de adoração a Deus, mas que resultava numa refeição, uma refeição diante do Senhor. Então, isso é um aspecto interessante, né? De que o culto está vinculado à alegria e também à satisfação e à comunhão entre o povo de Deus, né? Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês,
que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Nessa parte final do capítulo 23, então, Deus orienta que eles deveriam tomar muito cuidado com aqueles povos. Aqueles povos deveriam ser exterminados. Era um ato de juízo de Deus sobre os povos que estavam vivendo ali, né? Se a gente se lembrar da aliança que Deus fez com Abraão, Gênesis capítulo 15, Deus fala ali da medida da iniquidade dos amorreus. Uma referência aqui aos povos que viviam em Canaã, e que deveria se passar cerca de 400 anos desde Abraão para frente, né, para que essa medida da iniquidade dos amorreus se completasse, e então Deus os julgaria através do seu povo, né? Então, a gente precisa ter um entendimento claro do significado dessa guerra, né? Por um lado, é o cumprimento da promessa de Deus em dar a terra para o seu povo, e por outro lado, é uma tratativa de Deus em relação à iniquidade daquele povo. Aquele povo vivia em pecados gravíssimos, de idolatria, de imoralidade, enfim, e Deus vai punir pesadamente aqueles povos através do seu povo santo. Tá? Então ele promete aqui fazer tudo isso, e eles não deveriam se associar em nada com aqueles povos. Capítulo 24. Esse capítulo 24 vai encerrar essa parte que começa no capítulo 19, esse momento em que Deus está estabelecendo a lei, ou a aliança da lei, né, em que ele dá a sua lei, ele explica a sua lei. Então aqui o capítulo 24 vai fechar isso, e o 25 em diante vai entrar numa nova parte em que ele vai falar do tabernáculo e outras questões, né? Então, Êxodo 24. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Olha só, a segunda declaração. A primeira foi aqui no versículo 3. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Agora no versículo 7. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então, veja aqui um acordo, né? Deus dá as suas leis, sua aliança, e o povo responde de modo obediente, né? Nós vamos fazer o que o Senhor quer de nós. 8. Então Moisés pegou aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Então veja como a aliança está vinculada ao sangue, né? O sangue, ele tem a ver, logicamente, com morte. Então, o estabelecimento de uma aliança sempre envolve a morte.
né? Por quê? Porque desde o princípio, naquela primeira aliança estabelecida por Deus com os nossos primeiros pais, a desobediência seria punida com a morte. Né? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer desse fruto vocês vão morrer. Então, a morte é a consequência natural para aqueles que não cumprem a aliança da lei. Né? E aqui, Deus está dentro do contexto de uma nova aliança, que é a aliança da graça, está mostrando que existem leis a serem cumpridas, mas não é a obediência à lei que vai tornar eles corretos e puros e justos. Não, é o sangue, um sangue de outro, não o deles. Veja como Deus é tão didático, né? O sangue de outro vai purificar eles. Então, versículo 8, eis o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. Então, eles deveriam estar entendendo e chegar no tempo de Jesus, eles já estarem peritos nisso aí. Não é por causa da lei, da obediência à lei que nós somos salvos, mas por causa do sangue da aliança. Tem que ter um sangue derramado. Sem sangue derramado não há remissão de pecados. É o que diz o autor de Hebreus. 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Eles tiveram uma visão de Deus, né? E nos pés de Deus, assim, uma pavimentação lindíssima, que parecia com o céu claro. Enfim, não tem muito que descrever esse momento, mas um momento de aliança em que Deus se apresenta, Deus se manifesta. Né? E Deus aceita a presença deles. Né? Veja, Deus não estendeu a mão contra eles. Né? Eu estou lembrando aqui do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor e permanecerá de pé no santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Estes eram os caras que estavam aqui, perfeitos dessa forma, atendendo a esses quatro critérios? Não. Mas eles tinham sido, aqui, aspergidos com o sangue da aliança. Que coisa maravilhosa, né? Então Deus os aceitou na presença dele. Tudo isso aqui uma forma de uma visão, talvez. Não dá para saber exatamente neste momento aqui como foi isso, como que isso se deu. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei, os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Então, foi Moisés junto com Josué. Veja que Josué já está sendo aqui o braço direito, né? E Arão fica com os demais. Versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Sempre que a gente vê a glória do Senhor se manifestando, é um ambiente em que as pessoas não permanecem, as pessoas não chegam perto, se estão presentes, saem correndo, a não ser Moisés aqui, que é aceito, e ele, Josué ali, aspergidos pelo sangue do Cordeiro, eles acabam ficando ali, né? Mas veja, a glória do Senhor era como um fogo consumidor, quer dizer, uma coisa insuportável. Não era uma coisa, ai que delícia, um fogo me queimando e me ardendo, como muita gente canta por aí, né? Incendeia, Senhor, a sua igreja e coisas assim, né?
Gente, se Deus incendiar esse lugar aqui, nós vamos ter que sair correndo. E era exatamente o que acontecia quando a glória do Senhor se manifestava. Quando a glória do Senhor encheu o tabernáculo, a gente vai ver mais para frente. Quando a glória do Senhor encheu o templo, ninguém chega perto. Ninguém chega perto. Então a gente tem que ter coerência, né, nessas coisas aqui. Bom, então Moisés ficou lá bastante tempo, né? 40 dias e 40 noites. Ok? Bom, então terminamos aqui a leitura de Êxodo, vamos agora ao Salmo 37. É um salmo relativamente longo, um salmo de Davi, intitulado aqui O Fim dos Maus e dos Bons. O fim, o último destino final dos maus e dos bons difere bastante, né? Vamos ver. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Muitas vezes a gente fica irritado, fica invejoso, né? Poxa, fulano, beltrano, olha lá o corrupto, olha lá o desgraçado lá, tendo grandes privilégios, tendo vida de rei. E por vezes nós que mantemos uma vida de integridade vivemos tantas lutas e enfrentamos tantas carências e necessidades. Então, o Salmo está dizendo, olha, não se irrite não, viu? Não se preocupe. O fim deles vai ser difícil. Em breve, diz o versículo 2, eles vão secar, eles vão murchar. Então não fica olhando para eles como o objetivo da sua vida, tá? Não tenha inveja. Versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse é o versículo que mais as pessoas se apegam porque querem ter os desejos do seu coração satisfeitos, só que se esquecem da primeira frase do versículo 4. Agrade-se do Senhor. A ideia é a seguinte, se você se agrada do Senhor, se o ter o Senhor é suficiente para você, se o Senhor é o seu pastor e você não tem mais necessidade de nada, obviamente você terá satisfeito os desejos do seu coração. Agora, se você não se contenta com o Senhor, se o Senhor ser o seu pastor não lhe é suficiente, você não se agrada dele, portanto você sempre vai viver insatisfeito. E ele não tem nenhum compromisso em satisfazer os desejos do seu coração. Versículo pesado, né? 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Larga a mão das rédeas da sua vida. Deixa as rédeas da sua vida na mão do Senhor e Ele vai fazer o que lhe aprouver. E é sempre melhor do que a gente deseja. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Não se irrite com eles. Deixa a ira, abandona o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Você quer ter a terra hoje? Você quer ter as riquezas, a prosperidade hoje? Então você vai ser exterminado. Por quê? Quem é que vai ganhar de fato todas as coisas e a quem vai pertencer todas as coisas? Aqueles que abrem mão de guiar suas próprias vidas por um viés materialista e esperam no Senhor. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles chegando, ou está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho.
mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão, como desaparece a fumaça. São fumaça. Os ímpios são fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. Serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Versículo Cadê o versículo? 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi parece que já está velho ao escrever esse salmo. E esse salmo não nos parece nem um pouco uma música, né, com um cântico, uma poesia. Parece mais com provérbios. Eu fiquei pensando antes, né? Esse texto parece um provérbio. E veja como tudo isso aqui é refletido, essa sabedoria toda de Davi é refletida no seu filho Salomão, né? Certamente Salomão, ao pedir sabedoria a Deus, o faz por influência do seu pai, que buscou viver uma vida de sabedoria, né? Ele já é velho e ele conta a experiência dele. Olha, eu nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Ou seja, nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos buscar o nosso sustento? Obviamente, não podemos ser irresponsáveis. Mas a gente não precisa se inquietar. A gente não precisa ficar ansioso. Deus sempre vai sustentar o seu povo. Então, busquemos o Senhor, né? Então a gente vê
aqui realmente palavras de um homem muito sábio, um homem que sabia interpretar a realidade de uma maneira correta, né, de uma maneira teorreferente, né, ou seja, tendo Deus como referência da sua vida. A gente tem muito a aprender com as Escrituras, meus irmãos. Se a gente fizer uma análise assim bem detida do nosso coração, da nossa vida, a partir de um salmo como este, analisando as nossas prioridades, a nossa agenda, o modo como vivemos e buscamos as coisas, a gente vai ver que nós estamos muito distantes desse padrão, muito distantes, a começar em mim. Então, por isso a gente tem que se voltar à palavra, nos quebrantar diante dela, pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa por conta de eu estar vivendo de forma diferente disto que está aqui na tua palavra, né? Então, que Deus nos ajude. Bom, vamos ao texto agora de Marcos. Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aí a gente pensa, bom, mas quando que chegou o reino de Deus? Ou quando vai chegar o reino de Deus? Será que vai ser na segunda vinda de Cristo? Aparentemente não, porque Jesus está falando que alguns daqueles lá não passariam pela morte até que vissem a chegada do poder do reino de Deus com poder. Então, de que evento Jesus está falando? Muito provavelmente da sua morte e da sua ressurreição. É chegado o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias, com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Parece até que eles cantaram aquela música tradicional da igreja presbiteriana, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. E assim por diante. Não sei se você conhece essa música. Já cantei, sei lá, umas milhares de vezes essa música, desde a minha infância, adolescência, enfim. Bom, Pedro diz: bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estavam por estarem eles apavorados. Veja, quando o Senhor se manifesta de verdade, o ser humano fica pesaroso, é difícil, apavorado. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Então, essa visão, essa manifestação especial se deu para que estes homens fossem testemunhas de algo importante. Pedro, Tiago e João fossem testemunhas, né, de que de Deus o Pai estava elevando o seu filho acima de Elias e de Moisés. Ele não estava elevando, estava declarando, ele é superior. Vocês não deveriam ouvir as leis de Moisés, dar ouvidos atentamente? Então, vocês não deveriam dar ouvido aos profetas? Sim, claro. Pois é. Agora eu estou mandando o meu filho amado, escutem o que ele diz. Isso tem a ver com Hebreus capítulo 1, versículo 1, que quando diz ali, né, que no passado, outrora, Deus havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora nos fala pelo seu Filho. Então Deus está chancelando a superioridade do seu Filho, de Cristo, acima da lei e dos profetas.
Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Então, Elias já tinha vindo, né? João Batista, no espírito de Elias, né, como um grande profeta, ele veio e restaurou todas as coisas, no sentido de que a sua pregação era uma pregação de arrependimento, para que as pessoas fossem preparadas para conhecer o Filho do Homem, né? Mas era um ministério de restauração, mas isso não lhe garantia grandes privilégios, não. Ele foi morto, foi martirizado, né? E o mesmo aconteceria com o Cristo. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Então, tem que ter vida de oração, tem que ter vida de santidade para poder ter autoridade, em nome de Cristo, sobre os espíritos imundos, né? Bom, aqui várias vezes isso já aconteceu, mais um episódio de libertação espiritual, né? Mas o que me destaca aqui é que Jesus diz para ele, né, que tudo é possível ao que crê, né? Ou seja, a fé é o instrumento pelo qual Deus realiza as coisas na nossa vida, seja a libertação espiritual, seja nos trazer bênçãos, enfim, é por meio da fé, por meio da fé. Não é uma conquista pessoal, não é uma obra, uma atitude nossa própria, é pela fé. Uma fé que Ele próprio nos capacita a ter. Tanto é que parece que o cara entendeu isso. Olha, eu tenho fé, mas eu preciso que o Senhor me ajude na minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Parece até contradição. Mas é essa contradição que nós vivemos. Nós cremos, mas somos tão faltos de fé, nos falta tanto a fé. Nós confiamos,
Mas, Senhor, me ajuda na minha falta de confiança. Então, essa oração do pai do menino aqui é bem, bem interessante. Versículo 30, e tendo saído dali, passavam pela Galiléia e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte o ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. E, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que, tendo os 2, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Esse trecho final aqui, desde o versículo das crianças aqui, da parte das crianças, o maior no reino dos céus, aqui no versículo 33, né, em diante até o final, tem muito a ver com Mateus 18, né? Inclusive está até mencionado aqui, ó, Mateus 18, aqui é Mateus 18. Então você pode dar uma olhada lá na nossa leitura de Mateus 18. Inclusive lá naquela leitura eu indico um sermão, né, sobre o assunto, ok? Cadê? Isso. Então é isso. Fechamos assim a nossa leitura. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.